Olá galera, tudo bem? Hoje trataremos sobre um assunto muito importante atualmente, que é o assunto da influência da tecnologia nas relações interpessoais. Trouxemos o professor da UTFPR, doutor em filosofia Alex Calezin, e também alguns alunos da instituição. O presente trabalho visa trazer uma reflexão sobre o assunto, e eu queria agradecer, muito obrigado, fiquem com o vídeo. Olá Arthur, tudo bem? E aí, beleza? Tudo bem? Beleza? Então Arthur, eu queria saber a sua opinião sobre um assunto muito importante atualmente, que você acha importante o desenvolvimento de tecnologia, certo? Sim. E você acha que acaba atrapalhando as relações interpessoais entre as pessoas, deixando as coisas mais rápidas e não, talvez, tão sólidas? Cara, eu acho que sim. Até hoje em dia uma frase que as pessoas usam muito é que o tempo está passando mais rápido. Se você pegar as gerações antigas, eles falam que o tempo não passava tão rápido como passa hoje. Mas é que na verdade é que agora a gente nunca está sem fazer nada. Então, por exemplo, a gente nunca para refletir, a gente nunca para pensar, é sempre no celular, sempre no computador. Eu acredito que é até por isso que as coisas passam mais rápido. Até os relacionamentos se desgastam um pouco por tanto contato, no WhatsApp, no Face e tudo mais. Então, eu acho que tem a parte boa, mas também tem essa influência negativa que puxa pra gente. E qual seria a parte boa? A parte boa é a automação, a gente poder estar mais perto, poder ter contato com os outros, ver as tecnologias se desenvolvendo, até é um processo mais fácil de grupos de auxílio na cura de doenças e tudo mais, que o contato facilita muito esse desenvolvimento. Na sua opinião, as pessoas, em geral, podem ter uma solução para resolver esse problema dentro desse sistema social, que é a rede social, que tem muitas discussões e levam sempre a julgamentos, a acusações, a xingamentos desnecessários, não é ligado com os argumentos de fato, e são argumentos muitas vezes de bases sem fundamento, simplesmente. Eu acredito que uma solução possível talvez seria a questão da moderação, que a gente percebe que não há um problema em si em se utilizar a tecnologia e que ela em si não deveria ser um problema para os relacionamentos interpessoais. Mas a gente vê que o exagero do uso acaba cometendo essas situações, né? Acaba criando esses ambientes, essas situações assim. Então, talvez uma solução seria justamente isso, a moderação. Hoje a gente vai conversar com o professor Alex. E Alex, eu queria que você se apresentasse para o público. Bem, meu nome é Alex, eu sou professor de filosofia, eu trabalho atualmente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui em Curitiba, e na universidade eu tenho atuado principalmente em termos de trabalhar com os temas de filosofia da ciência e filosofia da tecnologia. Então, Alex, eu posso fazer alguns questionamentos a você? Claro, vai ser um prazer conversar com você e trocar umas ideias, né, para a sua disciplina, né, que você está trabalhando. Então, Alex, eu queria perguntar um assunto muito importante atualmente, que é como que a tecnologia tem influenciado as relações interpessoais. Para responder essa questão, ela é uma questão ela é bem complexa, né? Então ela também já foi trabalhada por vários autores, né? Então, na filosofia da tecnologia tem inúmeras possíveis respostas, né? Eu poderia formular uma resposta que parte da seguinte ideia, né? Que a gente primeiro precisa pensar o que é tecnologia, né? Então eu penso assim num autor norte-americano chamado Borgman, né? Albert Borgman, né? Ele define tecnologia, pelo menos a tecnologia que nós temos hoje, do ponto de vista de várias características, né? Uma das características da tecnologia que ele apresenta é que a tecnologia ela é uma coisa, é algo que detém uma universalidade, cumprir uma função do ponto de vista da universalidade. Então, por exemplo, o celular que está sendo gravado, ele tem uma característica de resolver um problema universal, né? Ou seja, de gravar ou de permitir a comunicação. Então, nesse sentido da universalidade, o celular acaba sendo descartável, né?
Então, se esse celular não funcionar mais, eu vou comprar outro celular. Ele é descartável, que cumpra a função universal de permitir comunicação, ou permitir gravar, ou permitir fotografia. Então, como que a tecnologia, entendida nesse sentido universal, interfere as relações interpessoais, né? A tecnologia ela pode permitir as pessoas se aproximarem, porque é uma necessidade humana, mas as pessoas podem confundir, né, as relações interpessoais com essa universalidade e tornar as relações interpessoais descartáveis. Então, essa é uma das relações que pode, digamos assim, ter como consequência tornar as pessoas, tornar os nossos semelhantes descartáveis, que nós transferimos da tecnologia, uma relação que nós temos com a tecnologia, para os seres humanos. A outra pergunta que eu queria fazer para você é sobre as redes sociais. Redes sociais, tá? Seria o ataque que as pessoas fazem moralmente a outras pessoas e não sofrem consequências diante disso porque não estão face a face. Uhum. E eu queria perguntar se teria algo que possa evitar isso ou qual conscientização elas precisariam. Entendi. Então você está me perguntando em termos desse comportamento que as pessoas têm, então por trás da rede social, então que é uma tecnologia, né? Sim. É uma tecnologia. Como é que ela se sente livre a atacar outras pessoas? Exatamente. Bem, essa questão do ataque, a gente tem que lembrar, né, que isso não necessita ser por meio da tecnologia, né? A questão do ataque, ou seja, de detratar uma outra pessoa, isso pode acontecer independentemente da tecnologia. Sim. O que acontece, talvez, aí, em termos da tecnologia? Que a tecnologia ela pode potencializar isso, uma vez que a pessoa, por trás de uma tecnologia, por trás de uma rede social, ela se sente anônima para fazer, então se sente tem uma sensação de impunidade, né, para atacar alguém, né? Então a tecnologia ela pode permitir que anonimamente a pessoa então se sinta livre em atacar as pessoas. Então, eu vejo que a tecnologia necessariamente ela não é um problema nesse sentido. O problema está na atitude humana. Sim. Está na atitude humana, no modo com que a pessoa pensa a relação com o outro ser humano. Então, talvez a tecnologia aqui não seja a situação a ser questionada, né? Claro, precisa ser questionada na medida que a tecnologia permite a impunidade, mas está aqui em jogo a atitude do próprio ser humano, em termos da cultura, em termos da educação que a pessoa recebeu, dos valores que ela adquiriu, o modo com que ela entende o próximo, né, a pessoa diante dela. Então, não necessariamente está em questionar a tecnologia, mas o modo com que as pessoas talvez estejam pensando a tecnologia, né? Então, esse é um problema que parte de analisar o comportamento do ser humano. E para finalizar, eu queria fazer a última pergunta, que é se tem uma forma de resolver a situação, que as pessoas entendam que independente se elas estão independente do ambiente social ou rede social que esteja usando tecnologia, possam respeitar as outras pessoas. Tem algo que possa resolver essa situação de desrespeito com as outras ou a falta de reciprocidade com as outras. Vamos pensar assim, a tua pergunta tem sempre a questão da tecnologia em jogo, né? Então, se nós pensarmos que a tecnologia ela é moldada, modelada de um certo modo de acordo com os interesses humanos, né? Então nós temos problemas, nós temos objetivos a ser alcançados e nós modelamos, né, a tecnologia de acordo com esse interesse para cumprir, resolver um problema, né? Então veja bem, se nós queremos resolver um problema que é de relação humana,
primeiro nós temos que pensar as próprias relações humanas. Então, pensar como é que eu me comporto diante de outra pessoa, pensando que um comportamento pode afetar negativamente, ofender o outro, significa então que eu tenho que saber, de alguma maneira, me pôr no lugar das outras pessoas. Então, o conceito de alteridade, um conceito assim de se pôr no lugar do outro, é algo que deve ser exercitado, estimulado, é algo que deve ser refletido, né? Então, a noção de alteridade, ela vai contra uma tendência, né? Uma tendência que talvez contemporânea, da individualização, porque a individualização é, antes de mais nada, um fechamento em si, né? De eu me fechar no meu mundo e não estar aberto ao outro. A alteridade pressupõe, então, o exercício meu de saber que eu vivo numa sociedade e eu dependo dos outros. Eu só sou o que sou na medida em que tem outras pessoas. Então, saber ter uma certa compaixão, né? Esse é um termo que pode ser tratado filosoficamente, nesse sentido da alteridade, saber se pôr no lugar do outro é um elemento, é um exercício, talvez, que possa servir para modificar o modo com que as pessoas se relacionam. E daí, se isso está posto, né, que eu posso me pôr no lugar dos outros, a tecnologia ela pode ser moldada, modelada nesse sentido, né? Se essas relações elas são importantes para a construção da sociedade, nós podemos pensar então modos de evitar tecnologias que tornem as pessoas impunes. Então, as redes sociais elas devem ser construídas, e daí num sentido até da legislação, de como isso deve ser pensado, de não tornar as pessoas que ofendem, né, no sentido de anônimas. Eu acho que, antes de mais nada, se as relações humanas elas são construídas e aceitas na sociedade de um modo a ser benéfico para todos, a tecnologia ela pode ser modelada nesse sentido. Então, não só dos algoritmos, né, que fazem o objeto técnico ser em si, né, uma coisa técnica, mas um modo de legislar em torno do objeto técnico, né? Sim. Então, eu acho que passa por isso. Primeiro, então, resumindo, no meu ponto de vista, que passa, primeiro, por uma reflexão sobre o comportamento humano, sobre as relações humanas, de que você tem que se educar a saber se pôr no lugar do outro, que você, quando ofende, você tem que saber que você está ofendendo uma pessoa e você tem que saber que isso pode doer para outra pessoa. Aprender isso é processo educativo, né? Sim. Em segundo lugar, pensar que a tecnologia ela pode ser modelada nesse sentido de facilitar essa alteridade, né? De se pôr no lugar do outro. E evitar que as pessoas se escondam definitivamente por trás da própria tecnologia. Pessoal, como deu para perceber, a gente procurou usar opiniões de várias pessoas de áreas diferentes, porque queríamos ver diferentes visões sobre o mesmo assunto, para cada um poder refletir sobre esse assunto. E eu queria agradecer pelo professor por ter colocado esse trabalho em nossas vidas, que ajudou a gente a entender como é importante a gente se importar com outras pessoas, as pessoas à nossa volta, porque todas têm valor, todas têm importância, independente do que elas já fizeram, independente do que elas foram, independente do que elas são. Muito obrigado e até a próxima.